Abacuque 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1. Mas só para vocês entenderem de onde a gente vem, né? Quem é esse profeta? Esse profeta, na verdade, a gente entendeu que é uma pessoa como nós, né? Que viu certas coisas em tempos muito parecidos com os nossos. Ele olhou ao seu redor e se queixou com uma situação difícil. Muita violência, injustiça, e ele estava falando do povo de Deus, né? Estava acontecendo no povo de Deus. Violência, injustiça, muitas coisas erradas, e ele se queixou diante de Deus. Então Deus falou, eu estou fazendo alguma coisa, né? Estou trazendo a solução. E a solução que ele estava prestes a trazer realmente mexeu muito com Abacuque, porque Deus falou, eu vou trazer os babilônios. Vou trazer uma nação ímpia, uma nação cruel contra o reino de Judá, e Abacuque ficou em choque, né? Isso não esperava, né? Isso é quando Deus faz o totalmente inesperado, né? A gente pode comparar com o vírus que passa por toda a terra, né? Por várias situações que acontecem na nossa vida, né? Pessoal que nos deixam em choque, né? A gente não esperava isso. Quando a gente não consegue ver nada bom, né, naquela situação, mas Deus tem os seus propósitos. Então, nesse momento de choque, né? E agora, né? Deus vai fazer o quê? Abacuque levanta uma segunda queixa. E é nesse momento que a gente está. Vamos ler os versículos de 12 a 17, primeiro para começar. A segunda queixa de Abacuque. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os com sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Essa é a segunda queixa de Abacuque, né? Ele ficou em choque, ele não gostou muito dessa ideia que ele viu de Deus. Porém, a gente se lembra que Abacuque quer dizer aquele que abraça, né? Então ele não largou essa ideia, né, de conversar com o Senhor a respeito disso. Ele não se isolou, fechou, né, deu as costas para Deus, mas ele, como num jogo, né, de ping-pong, ele levou essa bola de volta para o campo, né, de Deus. Ele trouxe esse diálogo, né, de volta para Deus. Porque os piores problemas acontecem quando a gente corta, né, os meios de comunicação, quando a gente para de conversar com Deus. Então ele falou, não, eu não estou entendendo, mas eu vou levar de volta para o Senhor, num diálogo. Então a gente vai ver agora nesse estudo 4 pontos daquilo que a gente também pode fazer quando a gente se depara com uma situação que a gente não entende. Que acontece muitas vezes, né? Não estou conseguindo entender porque isso está acontecendo na minha vida. E para Abacuque, né, no sentido da nação inteira. Primeira coisa que ele fez que a gente deve fazer é parar para pensar, né? Você precisa parar e de forma racional observar o que está acontecendo. Não deixar que as suas emoções desenfreadas tomem conta, né? Não entrar em pânico, não isso que ele fez. Mesmo com medo, ele não reagiu com medo ou com raiva, né? Ele nem levou para outras pessoas para discutir o assunto, porque no final cada um tem a sua opinião, né? Você vai ouvir um monte de coisa e fica mais perdido do que antes, né? E no final você não quer ser como o Jó, que recebe 3 amigos que não estão entendendo nada daquilo que está passando na vida dele e só pioram a conversa, né? Mas você vai querer levar a Deus, pensar
a respeito daquilo que Deus quer fazer e buscar o autor, tanto aquele que permitiu aquela situação que desafia agora a sua fé, como o autor e consumador da nossa fé. Porque é essa obra que Ele quer fazer em nós, né? De fazer a nossa fé crescer. Então, para e pense. Essa é a primeira coisa, de forma racional, o que está acontecendo, o que Deus quer. O segundo ponto, que é agora mais importante que a gente vê aqui, é reafirmar princípios bíblicos. Então, você se afasta daquela situação, né? Você não tenta resolver esse dilema que você tem, você não tenta com a sua força, né, lutar contra aquilo, mas você vai se lembrar das coisas que você já sabe a respeito de Deus. Tudo a respeito do caráter de Deus. Quem é o Senhor, né? Diante de qualquer situação que a gente possa passar. Como o caráter dele é revelado nas Escrituras. Como a gente já experimentou ele na nossa vida. E a gente se lembra disso, quem ele é. E a gente vê vários títulos, né, que Abacuque dá para Deus na abertura dessa passagem a partir do versículo 12. Né? Senhor, desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Senhor, a rocha. Né? Então esse caráter, ele vai se lembrando usando esses títulos. Porém, não são apenas palavras para se aproximar de Deus. Né? Oh, santo Deus, Senhor Criador dos céus e da terra. Né? Assim, títulos que a gente usa no dia a dia para falar com Deus, mas tudo isso carrega um significado muito grande. E ele está, enquanto ele fala esses títulos, né, quem Deus é, o seu caráter, ele lembra como Deus é diante daquela situação. Qual o caráter que nessa situação parece que não está em harmonia, né? Parece que está contradizendo algo, não estou conseguindo conciliar esse caráter de Deus com a situação. Mas vamos nos lembrar primeiro de quem Deus é. E ele começa com Senhor. Senhor, em palavras maiúsculas, né? Sempre essa palavra Yahweh, Jeová, o nome da aliança, com o qual Deus se, né, revelou para Moisés, antes de falar para o faraó. Com quem, né, quem eu devo falar que me mandou? Foi, eu sou quem eu sou. Eu sou, te mandou. Eu sou, quer dizer, é autoexistente. Né? Deus não precisa de nós precisamos de Deus. Deus é eu sou. Não, um dia talvez não seja mais, não, eu sempre sou. Um Deus que é eterno, um Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. Um Deus que é autoexistente. E aqui fala, tu não morrerás. Que daqui a pouco a gente vai ver que pode ser traduzido de outra forma também. Então, ele é autoexistente, ele não morre, né? Embora esse seja o argumento de muitas pessoas que olham para os problemas no mundo e falam, Deus deve estar morto, né? Não deve existir Deus nenhum. Mas eu sou, o nome já implica que isso não rola, esse argumento não cola, né? Não dá para dizer Deus está morto, ele está morto. E talvez a gente precisa parar e pensar, então, por que certas coisas estão acontecendo? Esse nome, como eu disse, também implica aliança e a fidelidade de Deus. Que Deus é fiel com todas as suas promessas. Nesse caso, Abacuque lembrou, Deus já fez uma aliança com Abraão, né? Foi com essa nação que eu estou vendo, que está caindo em pedaços, que Deus prometeu para Abraão abençoar, fazer um grande povo, dar uma terra e abençoar outras nações através deles, trazendo o Messias. E aí ele vai tirar algumas conclusões a partir desses pensamentos. Mas alguns títulos, o Deus da eternidade. Como eu já falei, não tem começo nem fim. É o Deus eterno, o único ser não criado nesse universo. Né? Então, todas as coisas criadas e situações que surgiram nessa criação são infinitamente menor do que esse ser tão poderoso, todo-poderoso. Quer dizer também que ele tem planos desde a eternidade, né? Que ele já pensou em todas as coisas, não tem surpresa para Deus. Sabia que tudo isso daí que a gente está vivendo ia acontecer, né? Não tem surpresa para ele. Ele tem os planos que ninguém pode frustrar.
nem os babilônios, né? Que Abacuque falou, agora vão dar um golpe nos planos de Deus, né? Nem um vírus, nem aquilo que você está vivendo vai dar um golpe nos planos de Deus, porque são desde a eternidade. Deus sabe o que Ele está fazendo e a gente pode confiar que Ele vai levar esses planos para um bom final. Em Efésios, o livro de Efésios, Paulo ele é revelado, né, para ele esse plano de todos os tempos. Qual é o final que Deus tem em mente? E a gente lê no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, qual é o plano em Cristo? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é o plano final de Deus? Desse plano em que Jesus, obviamente, é o centro, Ele diz convergir todas as coisas em Cristo. Convergir quer dizer unir. Na verdade, é um termo que vem assim de fazer contas, né? Você somar todos os números numa coluna e no final escreve a soma final. Então quer dizer que em Cristo todas as contas desse mundo vão dar certo no final, né? Em Cristo Ele vai fazer convergir, unir todos os números e no final a conta vai dar certo. Vai sair um valor muito bom, né? Não assim que a gente teme que talvez seja, né, um negativo, né? Talvez a nossa conta esteja negativa, a gente já teme de abrir, né, a internet, ou puxar aquele extrato para ver como está. A gente não precisa ter medo para ver o número no final, quando Jesus, né, terminar o seu plano eterno, quando o Pai terminar o plano eterno em Jesus. E a gente pode perguntar, mas onde está a minha vida nesse plano cósmico, né? Que eu estou vendo muitas coisas acontecendo no mundo, mas eu tenho os meus probleminhas também, né? E Deus fala, calma, porque tudo que pertence a você, em relação a você, eu também vou terminar essa boa obra. Em Filipenses 1:6, Paulo fala, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não apenas o plano grande, né, de todos os tempos, mas o plano que Ele tem especificamente para você, para vocês, Ele vai completar também. Bom, ainda no versículo 12, o profeta continua falando, meu Deus. Isso é importante, né? Não é apenas um Deus distante, mas um Deus pessoal, um Deus com quem eu tenho um relacionamento, um Deus que está próximo de mim, que me conhece, que conhece as minhas inquietações, mas Ele é o Deus da minha vida que eu escolhi, o Deus da minha história, porque eu já tenho história com Ele. Enquanto a gente não consegue falar, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, a gente não tem esperança nesse mundo, não é? Enquanto eu não posso falar, Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu não tenho certeza daquilo que Ele pode fazer em mim. Enquanto Ele é apenas, Jesus é o Salvador do mundo. Isso pode soar lindo, e também é verdade, mas isso não faz nada na minha vida, não muda nada na minha vida. Mas uma vez que eu posso confirmar e afirmar que Jesus é o meu Senhor e Salvador, aí eu estou me apropriando do sacrifício dEle, da sua obra na cruz, aí que eu estou pela fé recebendo o perdão de Deus, eu estou sendo uma nova criação, né? Me torno uma nova criação e Ele me renova. Então Ele é meu Deus e Ele também é meu santo. Santo, a gente vai pensar daqui a pouco o que também significa, mas na raiz da palavra quer dizer inteireza, completude. Deus é uma pessoa em que não falta nada. Tudo está nele. Ele é perfeito. Não falta absolutamente nada. Ele sempre é quem Ele é. Você não vai ter uma surpresa porque Ele muda, né? Ele é inteiro. Ele sempre vai fazer tudo em harmonia com o seu caráter. Ele nunca está falso, né? Nunca está em conflito ou contradizendo algo que é da sua natureza. Ele é inteiro e consistente consigo mesmo. E Ele também é
a rocha. Como a gente precisa de um fundamento seguro, né, em momentos meio turbulentos que a gente está vivendo. E Ele é essa segurança que nós temos nas tempestades, uma segurança eterna que nós temos. Ele é a nossa rocha. Então, depois que ele pensa em tudo que ele já sabe, dos princípios bíblicos, quem é Deus, o seu caráter, o terceiro ponto é aplicar tudo isso para a situação atual. É isso que ele faz, né? Ele aplica isso. Ele fala, bom, já que Deus é assim, então Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Deus não muda só porque eu pequei, né? Deus não me trata diferente porque eu fui desobediente. E Abacuque poderia aplicar esse tipo de pensamento naquela situação. Se vocês lembram do capítulo 1, né, a gente viu a desobediência do povo de Deus. Ele poderia pensar, diante de tudo isso, será que Deus mudou? Será que Deus vai nos tratar diferente agora do que eu estava acostumado com sua graça e misericórdia? Mas não, ele concluiu, Deus é Deus. Ele continua sendo fiel com todas as suas promessas. Então ele conclui duas coisas pela fé. Eu já falei para vocês que a palavra tu não morrerás, essa pequena frase, pode também ser traduzido nós não morreremos. Tá? Então, ele concluiu pela fé, não é o nosso fim. Esses babilônios que estão vindo contra nós, embora pareça que esse vai ser o fim, né? Não vai ser o fim. Nós não morreremos, nós não vamos ser exterminados como nação, como é o curso de todas as nações. Chega uma hora que vão sumir da face da terra, né? Mas esse não é o caso dos judeus. Embora essa seja a expectativa humana, né, à luz da ameaça. E não é assim que a gente geralmente reage. Essa é a nossa tendência na maioria das situações, né? Você espera o pior. Você pinta um cenário pior baseado nos fatos, né? E já está ruim. E aí, geralmente, a gente toma mais um passo e a gente deixa a nossa imaginação, né, toda a liberdade, o nosso medo, e aí vai para o surreal, né? E a gente já não sai mais de casa, já não quer saber mais de nada, porque parece aquilo que a gente imagina, né, é 1000 vezes pior do que realmente talvez esteja ou vai ser. Mas no caso de Abacuque, do povo de Deus, dos judeus, não! Eles não vão sumir da face da terra, né? Nunca ninguém conseguiu exterminar eles, né? Eles ainda existiram naquela época e hoje continuam existindo, porque nem os babilônios conseguiram aniquilar eles, nem a dispersão no mundo inteiro sem terra, né? Nem no livro de Esther um decreto de Xerxes, né, do rei, para exterminar todos os judeus num dia só, no reino inteiro, né, da Pérsia, não deu certo. Nem o ódio, as mentiras que a gente vê ao longo da Idade Média não exterminou o povo dos judeus. E também Hitler não conseguiu, né? E Stalin e outros e tudo mais. Não conseguiram, porque Deus deu promessas para esse povo, né? Deus não quer que eles sejam exterminados, então eles não vão ser exterminados da terra. Inclusive, Deus ainda tem planos na grande tribulação. E nem o anticristo a gente vai ver vai conseguir exterminar esse povo. Embora cada um desses momentos tenha parecido que, né, fosse o fim. E assim a gente às vezes olha para a nossa vida e pensa, não, essa daqui agora vai ser o meu fim, né? Ou o meu fim financeiro, ou emocional, ou físico, o que seja, né, em relação à minha saúde. Mas não vai ser o fim, porque se eu estou em Cristo, Deus ainda tem planos para o milênio, né? Para a eternidade com você. Por isso você não vai ser exterminado, né? Não vai ser o seu fim, qualquer situação que seja. Então ele entendeu isso, tá? Não morreremos. E ao mesmo tempo, ele entendeu, no final do versículo 12, tu designaste essa nação para executar juízo e aplicar castigo. Então vai ser uma disciplina, essa nação vai ser enviada para nós disciplinar. E ainda bem que é disciplina, porque toda disciplina tem um propósito,
né? E esse propósito e limite também, não é para sempre que você vai ser disciplinado, esse limite é para aprender, para você ser corrigido, não para causar dano, não para ferir, não para destruir você para sempre. Hebreus nos fala disso, da disciplina de um pai que nos ama, né? No versículo 10 nós lemos que quando a disciplina acontece, ninguém acha graça, né? Diz assim que não parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Se a gente recebe disciplina, ou recebemos dos nossos pais terrenos, ou do nosso Pai Celestial, não parece coisa legal. A gente sofre, né? Mas depois vai ter frutos de justiça, frutos de paz, Hebreus fala. É a disciplina de um pai que nos ama, que mostra que nós somos filhos legítimos. A gente é da família, e quem é da família vai passar por momentos de disciplina se a gente precisa de correção. O versículo 10 de Hebreus 12 fala: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Ele falou, meu santo. E aí Deus falou, eu preciso disciplinar vocês para que vocês possam participar da minha santidade. Então o profeta aceitou isso, né? Se submeteu a essa disciplina e disse, mesmo que cause dor, eu aceito. Mas os próximos versículos ainda falam a segunda parte da queixa, que ele ainda ficou meio confuso. E tem situações que nos deixam perplexas muito além do nosso entendimento e até relembrando quem Deus é. No caso dele, tudo bem, um ponto ele entendeu. Os judeus, né, a nação, ou no caso o reino de Judá vai ser disciplinado, ok. Mas e os babilônios? Ele não estava entendendo bem como eles iam ficar, né? O que seria com eles? Não dava para conciliar o caráter santo de Deus que ele estava vendo com a questão dos babilônios. Por que Deus iria usar eles? E ele fala no versículo 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Então Deus sim, ele já falou, meu Deus é santo, meu Deus é puro, perfeito. Ele não consegue coexistir com o mal. O mal não vai persistir na sua presença. Não tem como. Deus é tão perfeito, tão santo, ele é separado de todo o pecado. Aliás, a gente lê que não existe comunhão, não existe uma vida conjunta de luz e trevas. Saúde. E em 2 Coríntios 6,14, nós lemos isso. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Não tem uma soma que vai aí aparecer nos dois. Não. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? A gente sabe que Deus odeia o pecado porque Ele já sabe tudo que vai causar na vida da sua criação que Ele ama. Então Ele não quer isso. Ele não quer o pecado. E por isso a gente também vê algo acontecendo na cruz. Quando todo o pecado do mundo foi colocado em cima de Jesus, o que aconteceu? Ele sentiu, né? A única vez, ele sentiu a separação de Deus Pai e bradou, meu Deus, por que me abandonaste? Foi nesse momento, porque Deus tem os olhos tão puros que não pode ver a maldade, né? O pecado, que Deus, o Pai, teve que virar o rosto e não olhar para o seu Filho amado. Então a gente entende a gravidade, né, do problema. O pecado não pode coabitar com Deus. Então, Abacuque falou, eu ainda não estou entendendo esse ponto. Como um Deus que não pode estar com o pecado vai usar os babilônios? Como que pode? E ele entendeu, claro, que, tudo bem, no capítulo 1 ele falou, eu estou vendo o povo de Deus sendo ruim. Tá? Eles são muito ruins. Mas os babilônios são piores, né, do que nós. Nós somos mais justos. Como o mais justo pode sofrer na mão do ímpio? E às vezes essa pergunta que a gente tem também, né? Por que alguém que segue a Deus, né, que vive uma vida que agrada ao Senhor e tudo mais, está sofrendo na mão de pessoas que são idólatras, né? Não dão a mínima para o Senhor?
Mas é isso que estava acontecendo. Só que no entendimento dele e o nosso, a gente fala, nós somos mais justos. Como que pode Deus? Aparentemente, a gente é mais justo. Porém, a Bíblia afirma tanto no Antigo como no Novo Testamento que não há nenhum justo sequer. Romanos 3, né? Não há nenhum justo sequer. Em nós, por nós mesmos, não há justiça nenhuma. Né? Nós somos, sim, pecadores salvos pela graça. Mas em nós não tem nada para nos diferenciar do outro que não conhece a Deus. É tudo que Jesus, que nos deu, né? Na nossa conta foi creditada a justiça, a santidade dele. Mas em nós a gente não tem justiça nenhuma. Não tem nada que nos faz melhor do que o outro. Então a gente precisa lembrar que se não fosse por Jesus, por sua salvação na nossa vida, e pensa nisso, onde você estaria hoje? Como você estaria hoje? Porque qualquer pessoa é capaz em si mesmo de fazer as piores atrocidades. Né? Aquilo que a gente julga no outro, a gente fala, não, jamais eu faria isso. Todos nós somos capazes, no nosso pecado, na nossa pecaminosidade, de fazer as piores coisas. Então, a gente vê coisas acontecendo, né, na história, né, na Alemanha mesmo, na África hoje, no Haiti, e a gente fala, jamais, mas qualquer um no seu pecado é capaz de fazer essas coisas. E a gente ainda acima disso lembra do exemplo de Jesus. Jesus, o justo, foi julgado pelo ímpio Pilatos. Deus permitiu. Os mártires, né, depois de Jesus, crendo nele, sendo perseguido, morto, por quem? Por pessoas ímpios, né? Pessoas ímpias. Então a gente vê isso acontecendo. Por que Deus não poderia fazer isso até na nossa vida? Continuando sendo o Deus santo e perfeito. E exatamente essa atitude a gente pode ter quando Deus quer nos corrigir, mas é a gente que quer escolher o instrumento que Ele usa. Né? De repente Deus quer usar um irmão, né, para corrigir você, mas você fala, esse irmão não recebo nada, eu sou mais espiritual do que essa pessoa ali, não estou recebendo nada que ela fala para mim. Ou você fala, essa situação eu rejeito, né? Jamais Deus poderia usar essa situação porque eu não estou entendendo nada, não estou conseguindo conciliar, né, o caráter de Deus com aquilo. E a gente quer escolher para que faça sentido para nós, para que seja confortável para nós, um instrumento que Deus escolheu para nós corrigir. O problema continua nos versículos de 14 a 17. A gente não precisa ler novamente, mas pode só dar uma passada aqui, porque ele compara as práticas desse povo, né, da Babilônia com uma pesca, né? Como se eles fossem pescadores, mas assim, né, de grande porte, uma rede gigante, como hoje em dia, né, em alto mar, que eles jogam, apanham todo tipo de peixe, né? Você pensa até, um peixe aí não tem nem valor, né? Será que Deus vai tratar o seu povo como animais, né? Tirando o valor que eles têm? Parece, né? Parece que está sendo apanhado pequenas crianças, idosos, mulheres, né? Onde fica a misericórdia de Deus quando eles jogam a rede deles assim? E parece que ainda que eles vão se alegrar, né? Deus ia permitir que esse povo se alegrasse com os despojos, com a presa, né, que eles iam conseguir. E iam ser grandes coisas. Jerusalém, a cidade, né, amada, seria destruída, o templo destruído. Os utensílios consagrados de ouro, né, seriam levados para a Babilônia, mais tarde profanados por um rei que ia usar no banquete para encher a cara e tudo mais. Os cativos, literalmente, né, você vê aqui no versículo 15, com anzóis. Literalmente os cativos foram levados com anzóis. Colocavam anzóis no nariz das pessoas, colocavam numa linha indiana, foi todo mundo andando até a Babilônia. Né? Como que Deus pode permitir uma coisa dessa, usando um povo tão cruel assim? Como se Deus estivesse recompensando os ímpios, sendo que eles deveriam ser os primeiros para serem julgados. Então, isso que não entrava na cabeça de Abacuque.
E no final ainda, como diz no versículo 16, eles iam adorar e exaltar o seu poder militar e a sua força, né? Iam sacrificar para a sua rede, né? Para as suas armas. Então, como que Deus pode permitir tudo isso? Idólatras que vão subjugar o povo de Deus, que no final exaltam a sua própria violência, o seu sucesso. Parece até hoje as grandes empresas, né, que só visam o lucro e fazem qualquer coisa e ainda escapam impune, né? Não se importam com o comportamento e desenvolvimento das nossas crianças, não ligam nada para a criação de Deus e como vai ficar a nossa natureza no final e para as próximas gerações, né? E conseguem fazer o que quiserem impune. Ou, levando um passo a mais, né, ainda seria como se Deus fosse usar o Estado Islâmico, os talibã, o que seja, né, para julgar o seu povo, para disciplinar o seu povo. E por isso, no versículo 17, fica a pergunta, até quando, né? Continuará para sempre assim? Essa não pode ser a última palavra do Senhor. O profeta não conseguiu enxergar além disso. Então, para ele, fica assim, Deus criou um grande problema, né? Ele talvez resolveu mas criou um outro, porque quem ia sobrar para julgar os babilônios? O Senhor vai ficar com os babilônios agora para sempre, né? Vai ter que lidar com eles, mas quem vai julgá-los? Seria injusto ficar assim, daquele jeito. E aí, o que acontece? Capítulo 2, versículo 1. Já que a resposta de Deus não vem de imediato, ele fala, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O que você faz quando você não recebe uma resposta de Deus? Esse é o quarto ponto. Depois de aplicar tudo que você sabe a respeito de Deus, você entrega ao Senhor em fé. Você entrega essa questão ao Senhor. Você não luta mais com aquilo, obviamente você não consegue entender, mas você deixa o assunto com Ele e aguarda pacientemente uma resposta. Talvez venha, mas talvez não venha. Continua com a fé que você tem, trabalhando, vivendo a sua vida e esperando a resposta do Senhor no seu tempo. Talvez não seja agora, talvez não seja daqui a uma semana, talvez nem daqui a um ano, mas você deixa esse assunto com o Senhor. E eu ainda diria, se você tem algo urgente, né? Se você sente que eu não consigo continuar sem ter uma resposta, então faça exatamente o que Abacuque fez. O que ele fez? A gente vê, eu vou tomar uma posição sobre a muralha a aguardar. Ele se retirou em silêncio para aguardar a resposta do Senhor. Ele não ia aguentar esperar dias, semanas ou meses, mas ele aguardou em silêncio uma resposta do Senhor. E aqui a gente está falando de disciplinas espirituais. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas tanto a igreja há séculos, né? Há milênios, a igreja tem disciplinas, né? Que nos ajudam a nos aproximar de Deus, que nos ajudam a experimentar a presença do Senhor. São coisas que a gente lê na própria palavra de Deus. E aqui são as disciplinas de silêncio e solitude. Não é algo nada estranho, porque a gente vê Jesus fazendo isso. Por exemplo, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 16, fala que Jesus tinha esse hábito. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quando ele estava por 40 dias no deserto, ele estava em silêncio, num lugar solitário, em comunhão com o seu Deus. E aí também veio a tentação no final e tudo mais, né? Mas ele praticava isso. Os apóstolos, né? Os discípulos praticavam isso. Você está em silêncio e você está, né, num lugar solitário, em solitude, num lugar separado para Deus. Se a gente pensa em silêncio,
já começa a ficar difícil, né? Que na cultura em que nós vivemos, não existe silêncio, né? Aliás, não é bem-vinda, né? A nossa cultura é contra. A nossa cultura é viciada em barulho, em palavras, em alarmes, em, sei lá, qualquer coisa, né? A gente não consegue, a gente é programado, né, pela cultura assim a não aguentar silêncio. Para a gente é até algo estranho, não é? É algo que a gente se sente desconfortável. Quem não passou numa reunião de oração uma vez e você deve saber essa sensação, né? Se ninguém orar por 1, 2, 3, 4, 5 minutos, todo mundo começa a se sentir meio estranho, né? A gente se sente desconfortável quando a gente está em silêncio. A gente, inclusive, se sente improdutivo, porque parece que nada está acontecendo, né? E aí, o que a gente faz? A gente tenta preencher ou quebrar esse silêncio com qualquer coisa, né? Com qualquer onda sonora que vai ser bem-vinda. Então a gente vai ouvir o barulho, a conversa do vizinho, a gente vai preencher com nossas palavras ou com palavras de outras pessoas, seja através de aparelhos, seja através de música, seja até através de leitura de alguma coisa na internet, num livro. A gente quer palavras, tanto que a gente nem consegue mais distinguir quais são as palavras mais importantes. O que é importante para mim? Que é uma onda, um avalanche de palavras que vem sobre nós, não é? A gente está no momento que a gente quer tudo bem resumido, né? Me dá o que você tem que dizer, mas o mais breve possível, porque eu não tenho tempo para ouvir todo mundo que quer falar comigo, né? Então essa é uma hora, esse é o momento para a gente procurar um tempo para ficar a sós com Deus, para ouvir a voz dele, para ouvir e distinguir a voz do Espírito Santo. É como colocar aquele aviso de hotel, né? Por favor, não perturbe, né? na sua vida, no seu coração. Porque o mundo consegue continuar 1 hora, ou 10 minutos, ou um dia, ou até mais, sem você, sem a sua atenção. Você não precisa responder todas as palavras e mensagens que vêm para você num dia imediatamente, né? Você pode escolher. E você pode escolher estar com Deus. E aos poucos, quando você começa a praticar isso, as vozes, né, que vêm de fora vão diminuir, o caos, né, que você às vezes carrega até dentro de si vai desaparecer e aos poucos você vai prestar atenção à voz do Espírito Santo. E uma coisa que geralmente acontece, né, pode ouvir coisas que você não goste, né, de primeira, assim. O Espírito pode trazer coisas à superfície que você não estava ciente, que de fato você tem muita ocupação com sua agenda externa, né? E de repente isso que é algo que Deus quer tratar. Talvez tenha tristeza, mágoa, raiva no seu coração que você nem sabia, né? Mas nesse silêncio Deus quer trazer à superfície e tratar. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que muitos conhecem pelo livro de discipulado que ele escreveu, disse que nós fugimos do silêncio, corremos de uma atividade a outra para evitar termos que estar sozinhos com o nosso eu, mesmo que só por um momento, para evitar termos que olhar no olhar no espelho. Então, a gente tenta evitar, né? A gente tenta fugir do silêncio. A gente não quer se deparar conosco mesmo e com Deus, né, que quer falar conosco. Mas uma vez que a gente pratica isso, e se você separar nem, 5, 10 minutos, se precisar, coloca o alarme aí no telefone, né? Ah, não aguento mais, mas quero ficar pelo menos esse tempo assim para experimentar como que é. E você vai ver que você pode entrar numa comunhão muito profunda com Deus, muito mais profunda do que você tinha antes. E você pode descansar em Deus através dessa prática do silêncio. Inclusive, você vai chegar no ponto de lembrar o seu valor diante de Deus. Que a gente não tem valor pelas coisas que a gente faz, né? Pelas nossas atividades, nem pelo reconhecimento de outras pessoas, mas por quem nós somos. Podemos redescobrir a identidade que nós temos em Cristo, né?
tirando todas as outras coisas ao nosso redor que não são eternas. E a gente vai lembrar que Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos ama, assim como somos. Então a gente não precisa ter medo ou evitar o silêncio, principalmente se a gente tiver um assunto urgente como Abacuque tinha. E talvez você precisa também de um momento de solitude. Você tem um lugar específico onde você pode chegar para ter esse momento com Deus. Abacuque tinha, e a gente vai ver, né, novamente aqui no versículo qual que era. Você tem um tempo e um espaço que você pode dedicar só a Deus, somente a Ele, sem estar em competição com outros contatos pessoais, né, e sociais, sem ter outros estímulos, sem ter outras necessidades urgentes, né, tudo é urgente, que vem para nós, sem interrupções e distrações, tanto de pessoas ou de aparelhos. Você consegue, né, separar um lugar assim? O salmista falou em Salmo 62, 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. A gente tem momentos e lugares que a gente pode dedicar somente a Ele. E talvez seja, se você não tem na sua casa, uma caminhada, seja uma corrida que você faz, mas só com Deus, conversando com Deus ou estar, então, em silêncio com Deus. O que nós vemos no profeta aqui? Ele escolheu isso. Ele escolheu um lugar, ele escolheu um momento para estar sós com Deus. Livre de distrações, livre, né, de qualquer interrupção, e se colocou, como ele disse, sobre a muralha. Ele tinha um lugar específico para ir, ou uma torre, talvez em outra tradução. Ele foi, talvez, num lugar específico no templo que ele tinha ali, que talvez tinha ligação ali mesmo com o templo na sua vida, e foi ali para estar sós com Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber a paz de Deus, para acalmar as inquietações, né, as turbulências no seu coração por causa dessa situação que ele estava enfrentando, para escutar a voz de Deus. Ele falou, ficarei no meu posto de sentinela. Ele se colocou com essa atitude de que eu vou ficar aqui esperando qualquer sinal do novo dia, né, qualquer sinal da resposta de Deus, até obter isso. O salmista também falou no Salmo 136, eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. E numa outra vez a gente já falou o quanto uma sentinela espera e aguarda, né, o novo dia chegar. Muito mais a gente deve esperar no Senhor e ansiar por uma resposta dEle. Porque no fundo ele sabia que essa palavra que ele ouviu não podia ser a última palavra de Deus. Mesmo que ele não estivesse entendendo tudo e tendo uma opinião diferente do Senhor em relação aos babilônios, ele conseguiu chegar nesse momento de falar, então eu não sei, não entendo, eu entrego esse assunto para o Senhor. Eu me submeto mesmo que seja o que for a resposta. Se é isso mesmo, tudo bem. Mas no fundo eu acho que ainda tem mais, que o Senhor não quer me falar agora, mas eu vou aguardar, eu vou buscar o Senhor. Ele não disse, se eu não entendo, eu vou dar as minhas costas para o Senhor, eu me recuso a crer num Deus assim. Não. Ele falou, eu vou buscar, então, eu vou esperar e aguardar pacientemente. Até esperava para ser corrigido. Numa outra versão, isso sai um pouco mais forte. Na corrigida fiel, por exemplo, fala, eu vou esperar o que ele fala quando eu for arguido ou repreendido. Então ele esperava, talvez ainda tenha alguma coisa errada em mim. E se essa for a resposta que Deus me der, que não é em relação aos babilônios, mas algo pessoal da minha vida, eu também quero ouvir essa resposta de Deus. Então eu vou, né, ficar em silêncio e aguardar. Ele fala, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Eu vou aguardar. Até quando? Até a resposta vier. A gente não sabe quanto tempo ele ficou ali sobre a muralha, né, na torre dele. A gente não sabe, mas ele ficou até obter uma resposta. E a gente precisa tomar cuidado também no nosso mundo
rápido, né, agitado, para não cair em resignação, né, e achar, Deus não vai dar uma resposta, então também não vou esperar mais, né, deixa para lá. E ao mesmo tempo a gente não pode cair na tentação de achar que nós somos mais sábios que Deus, né? Nessa situação não estou entendendo. Essa é a minha conclusão, eu acho que Deus deve estar errado. Não tem como também, né? Espera no Senhor e na resposta que Ele tem nessa situação. Aguarde e busque, porque Deus vai recompensar a paciência. Deus vai recompensar aquele que o busca diligentemente. Então, o que a gente deve fazer diante de uma situação que a gente não entende? Primeiro, pare e pense. Né? Não deixe as emoções tomarem conta, mas a razão. E, em segundo lugar, lembra-se de tudo que você já sabe de Deus, dos princípios bíblicos. E então, terceiro ponto, aplica isso para a sua situação. E se você não chega numa conclusão ainda, então o quarto ponto, entrega a Deus em fé. Né? Pacientemente espera pela sua resposta. Mas nisso também faça a sua parte e busque a Deus. E encorajo você a praticar, talvez essa semana, esse mês ainda, se você consegue separar 5, 10 minutos. É difícil, vou te falar já. Em silêncio, procura um lugar que você não vai ter interrupções. Começa com 2 minutos, então, se você não conseguir 5. Né? Mas faça disso um desafio para a sua vida. E talvez você consiga ficar mais e você vai ver como é bom a gente parar um pouco e ouvir o que Deus tem a dizer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça e misericórdia na nossa vida. Que nós sabemos quem Tu és, Senhor, por causa da Tua palavra, que é a verdade, Senhor. O Senhor nunca mente, nunca é falso, Senhor, por isso podemos concluir, Senhor, que Tu és quem Tu és. O Deus, Senhor, da nossa história também, da nossa vida, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, que existem tantas coisas que a gente não vai entender, Senhor, não entendemos, talvez entendamos um dia, mas outras coisas só vamos entender na glória mesmo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, com paciência, com fé, Senhor, com perseverança, Senhor, e com confiança em Ti, de deixar esses assuntos nas Tuas mãos. Mas outros que a gente pode, Senhor, descobrir e que vão fazer uma diferença para nós na nossa vida atual, nos traz a resposta. Nos ajude, Senhor, a diligentemente Te buscar para ter uma resposta para o nosso coração. Não apenas para acalmar nós, mas que nós possamos, através disso, Senhor, acalmar outras pessoas. E passar, Senhor, essa paz que nós recebemos, estender para outras pessoas também. Que o Senhor possa nos mostrar esse lugar sobre a muralha, Senhor, que o Senhor já designou para nós. Senhor, talvez seja o banheiro, talvez seja o closet, Senhor, talvez seja a praia, Senhor, talvez seja um lugar que a gente nesse momento nem enxerga, mas nos mostra um lugar onde nós podemos estar em silêncio, Senhor, diante de Ti, e pacientemente aguardar a resposta que a gente tanto precisa, que nessas situações que deixam a gente agoniados. Senhor, responde a nós e, Senhor, nos dá a Tua visão, a Tua perspectiva, Senhor, e a Tua direção também e força para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.